Vamos lá, gravação iniciada, tá? Deixa eu ver. Beleza. Gente, então, devido às atividades aí, as mensagens que vocês receberam, né? Acho que foi pelo AVA e o professor Fabiano, acho que deve ter avisado também em relação a isso. Vamos ter a nossa prova, a nossa primeira avaliação, e ela vai ocorrer na semana que vem, e ela vai ser online, tá? Ela vai ser no horário da nossa aula. E em decorrer disso, eu vou realizar hoje uma revisão para que a gente saiba, né, quais são os assuntos que vão ser cobrados aqui nessa primeira prova, tá? Unidade 1 e 2, eu não vou entrar na unidade 3 ainda nessa prova aqui, então a unidade 3 vai ficar para a próxima, tá? Então eu não quis começar um assunto novo com vocês para não confundir muito, né? Para não ficar estranho na cabeça ali, vocês terem um assunto novo e esse assunto nem cair na prova. Então a gente vai dar uma revisada hoje, tá? E para a gente revisar também, eu vou mostrar para vocês o gabarito daquelas questões que vocês fizeram nos forms, né? Acabou da gente ter algumas aulas que foram só em vídeo, e aí eu soltava alguns forms para vocês realizarem os exercícios, e eu não dei um feedback em relação a essas questões, tá? Então a minha ideia hoje é também dar essa resposta, como eu não vou ter tempo de responder isso em sala, né, da gente discutir, vamos discutir aqui nessa aula de hoje, tá? Então vai ser uma aula de revisão e a gente vai ver os gabaritos dessas questões para vocês tirarem dúvida, relembrar os pontos principais ali e a gente poder estar mais tranquilo para realizar a prova, tá? Vamos conversar sobre esse elefante na sala, então. Como será a nossa avaliação, pessoal? O lance é o seguinte, a avaliação oficial vai acontecer no dia da aula. No entanto, na semana que vem, dia 21, é feriado nacional, tá? É dia de Tiradentes. Então, não vamos, né, ter aula, não vamos ter prova nesse dia. É feriado com quarentena ou não, tá? E aí, a nossa prova vai ficar, então, para o dia 28, na terça-feira. A aula sempre fica gravada. Deixa eu só mandar. Não. Gente, sério, nessa altura do campeonato, a aula sempre fica gravada, tá, pessoal? A primeira coisa que eu faço é pôr para gravar a aula e eu mando o link do YouTube até meia-noite, né? Como sempre, fico aqui baixando, colocando no YouTube, esperando processar. Depois de 4 semanas de aula online, ainda me pergunto se a aula vai ficar gravada. Tá. Gente, seguinte, como que vai ser feita a prova? Ela vai ter o valor da prova normal, da oficial 1, que é os 1.000 pontos. O material cobrado vão ser unidades 1 e 2, então, o que a gente viu nas aulas presenciais, né, nas primeiras ali, até que a gente entrasse em quarentena, e aí as aulas que foram dadas online. Então, aqueles primeiros vídeos lá que eu montei para vocês, né, dos assuntos, e as aulas que a gente teve aqui ao vivo já pelo Teams. Todas essas aulas que não são presenciais, que não foram as presenciais, estão gravadas e estão disponíveis para vocês pelo AVA e pelo OneDrive também, né? Eu deixei os primeiros vídeos estão no OneDrive ali e todos eles têm um link no YouTube. É só voltar para trás no grupo ali, tem o link das aulas bem certinho para vocês visualizarem pelo YouTube, se ficar dúvida, se ficar questionamento, tá? Como que vai ser realizada essa prova, pessoal? Ela vai ser realizada pelo AVA, tá? Então, no sistema do AVA, lá tem uma opção questionário, e aí eu vou montar a prova pelo AVA para vocês. Eu vou montar a prova e eu vou corrigi-la, tá? Então, eu vou montar como eu montaria uma prova normal que fosse impressa. Então, eu posso trabalhar questões diferentes, né? Assim como as questões que eu faria na prova normal. Posso fazer questões abertas, posso fazer verdadeiro ou falso, posso fazer múltipla escolha, vai das minhas opções. E aí eu vou trabalhar como se eu estivesse no presencial com vocês, da mesma forma, tá? E aí, pessoal, quando que vai ser realizado
essa prova, quando que ela vai ser feita? No horário da aula, tá? Então, no horário da aula, entre 7h15 e 10 horas, vai estar disponível a prova para vocês estarem realizando. Enquanto a prova estiver disponível, tá? Eu vou estar aqui no Teams para acompanhá-los e consultá-los, né? Em relação a problemas técnicos de não estar conseguindo responder, não estar conseguindo entrar. Acompanhar não quer dizer resolver a prova, tá? A interpretação faz parte da prova em si, é para auxiliar em questões técnicas aí, como eu auxiliaria no presencial, né? Ficaria acompanhando vocês enquanto vocês fazem a prova. Então, eu vou estar disponível aqui nessa mesma reunião do Teams para esse tipo de dúvida, tá? E aí vocês vão realizando a avaliação. E aí, pessoal, deixa eu ver o que mais que ficou de dúvida. Tá, vai ser feito pelo AVA, no horário da aula, dia 28, valor 1.000 pontos. Aí o número de questões também eu posso trabalhar da maneira como eu trabalharia na prova presencial comum, tá? Eu tenho consciência que vai ser um sistema diferente para vocês, assim como está sendo para mim, né? Montar as aulas e fazê-las por aqui, então, claro que eu vou levar isso em consideração também na hora de montar a avaliação, tá? Eu não cobro nada fora do que eu passo, fora do que a gente trabalha em sala de aula, então não vai ter pegadinha, não vou pirar nos assuntos. É unidade 1 e 2, clara e simples ali, né? Sem muita firula, tá? Dúvidas em relação à prova? Pessoal que está aqui? Quiserem mandar ali no grupo também? Senhora, Oi. tem um professor que está dizendo que a prova podia fazer em 24 horas. É verdade Não, isso? não é verdade. A gente estava aguardando as definições da companhia, certo? O tutorial, né? O tempo da prova é o tempo da aula. Foi isso que eles passaram para a gente. Ainda não estava Beleza. com um pouco de dúvida em relação a essas questões, né? Hoje que chegou o tutorial completo e ontem a gente teve uma reunião com o diretor para decidir isso aí, tá? Então, o diretor passou para a gente essas diretrizes e aí a gente vai seguir com elas, tá? E vai ser quantas questões? Aí depende de cada professor. Cada professor pode fazer quantas questões ele achar pertinente, tá? Como a gente tem questões bem teóricas aqui, vocês têm um tempo dentro do tempo de aula, né? E eu sei que pode ter complicações devido ao sistema, eu vou levar em conta esse tipo de situação. Eu normalmente faço entre 5 e 7 questões. É nesse arranjo que eu trabalho nas minhas matérias. Mais dúvidas? Boa noite, professora. Na Diga. matéria de ontem de fundações, a nossa prova vai ser semana que vem já, né? Isso. Segunda, se que vem já. Isso. É só a de terça-feira, porque no dia 21 é feriado. Daí as de terça pularam uma semana, Ah, entendi. Eu entendeu? achei estranho, dia 28. Tá bom. As outras ficaram todas na semana que vem, tá? Se vocês têm aula com outros professores em outros dias, todas elas são semana que vem. Só as de terça que pulou uma semana por causa do feriado. Ah, então tá bom. Obrigado. De nada. Tranquilo, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas no decorrer, né? Lembrou de alguma coisa, quer perguntar, fiquem à vontade. Podem mandar ali no grupo, podem perguntar por aqui, tá? O ideal é que a gente supra essas dúvidas o quanto antes, tá? E aí, no dia 28, então, dia 21 não tem aula, né? A gente não vai ter aula aqui ao vivo, tá? Então, esse é o nosso último contato antes da prova. Então, aproveitem para tirar as dúvidas, né, que vocês têm em relação a isso e tudo mais. Se tiver alguma situação que eu preciso passar para vocês e tudo, eu vou mandar no grupo ali para vocês terem consciência. Aonde que vai ficar o questionário? Isso é uma das questões, né, que eu até preciso deixar claro com as outras turmas também. Eu tive essa informação hoje de aonde que a gente vai deixar. A gente vai deixar no encontro 1 do AVA, tá? Ele vai estar no encontro 1 na parte aula. É lá que eu vou disponibilizar ele para vocês, aonde está o link, né,
dos nossos trabalhos ao vivo aqui, das nossas aulas ao vivo normalmente. Então, pelo AVA, no encontro 1 da matéria, na parte aula, vai estar o questionário que vai ser a nossa prova. Tá? Eu vou repassar... Viu, professora? Mais uma dúvida. Oi. Mas o AVA, eu fui entrar agora lá, não tá acessando o AVA, não tá dando para entrar, desde essa semana já não tô conseguindo entrar. E daí se der esse problema de não conseguir entrar no AVA nas avaliações. Então, a gente vai ter esse acompanhamento técnico no momento da aula, no momento das avaliações, mas a companhia está estudando para como vai proceder em situações, né, em que o aluno não consiga fazer a prova, dê algum problema técnico, tá? Vocês não vão ficar desamparados, mas o ideal é que a gente tente fazer como seria o presencial, tá? Porque aqui eu consigo entrar na aula pelo link. Se não fosse o link, eu não ia conseguir assistir a aula. Será que na prova também não tem como eles separar um link assim para a gente entrar, caso não consiga pelo AVA? Então, pelo que eu sei, não, porque esse questionário ele é feito dentro do AVA. É como se fosse aqueles questionários do pré e pós-aula, sabe? Sei. Uhum. A gente monta ele dentro então não vai do ter sistema. como. Não vai ter como separar um link, né? Ele não é uma outra plataforma. Entendi. Então, Mas torcer para não dar erro, então. Para não dar problema. Eu vou estar aqui exatamente para isso, para que a gente consiga dar o suporte, né? E vocês tenham tempo para fazer a prova de maneira tranquila. Tá bom, então. Obrigado. Tá? Beleza? Vai ser um desafio, claro, né, pessoal? Como tudo nessa quarentena, não é mesmo? Tudo está sendo um desafio bem grande. Mas a gente vai dar um jeito, a gente vai levando, vocês não serão prejudicados, a gente vai trabalhar da melhor maneira possível, né, para fazer uma prova tranquila, para que vocês consigam, né, ter todos os suportes aí para fazer uma boa prova bem tranquila, tá? A gente tem tempo, né, a nossa aula ela é grande, então acho que a gente consegue trabalhar com a prova de uma maneira tranquila, mesmo dando alguns problemas técnicos que talvez dê no começo, tá? Sempre acontece em dia de prova, né? Alguém chega atrasado, alguma coisa assim. No presencial tem isso também, né? Atrasa e tudo. E a gente ainda consegue fazer a prova com tempo, né? Normalmente eu fico com um aluno até as 10 horas, quando tem prova, tá? Pessoal, se tiverem mais dúvidas, a gente vai conversando. Vamos entrar na nossa amada revisão, tá? Então, para que vocês fiquem mais tranquilos, fiquem, né, mais habituados com o que vai ser cobrado na prova, eu vou passar uma revisão aqui em relação aos materiais, né, que a gente viu desde a primeira aula, tá? Então, na primeira aula, o que a gente comentou bastante foi da parte de estruturas e propriedades do planeta Terra. E aí, o que interessa para a gente aqui em geologia, né, que a gente conversa muito para avançar nesse assunto, são as formações da Terra em si, né? Quais são as divisões ali da estrutura do nosso planeta e o que a gente tem de elemento químico em cada uma dessas camadas que vão auxiliar na formação dos minerais, na formação das rochas que a gente vai ter na sequência. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é exatamente essa divisão, né? Para que a gente analise quais são os componentes químicos que estão mais presentes. Então, se a gente olhar aqui o manto, né? Que é o nosso magma ali, que vai o quê? Formar as nossas rochas ígneas, né? Tanto as que formam no interior ali do manto, quanto as que formam de maneira extrusiva, né? Quando o magma ali do manto é liberado. Então, nós temos o manto aqui. Qual é a sua composição química maior aqui? Deixa eu mudar o ponteiro. Vou pôr na canetinha. Ó, ferro e magnésio, né? São os dois componentes principais desse material. E olha o volume do manto no nosso planeta Terra, 83% do volume do planeta, tá? E aí a gente vem para a crosta, né? A crosta que é a nossa superfície em si, onde a gente vai ter a formação dos outros tipos de rocha e de todos os nossos minerais também. Então, nós temos a crosta oceânica, que vai ter uma formação
básica ali de silício e magnésio, esses elementos vão estar mais presentes nessa região. E nós temos a crosta continental, com, né, a presença do silício de novo. E aí eu relembro para vocês, né, quando a gente fala dos minerais lá, a gente comentou bastante, né, dos minerais que são compostos por sílica, que são os silicatos. A gente vai rever eles hoje. Da onde que vem a formação de tanto mineral com sílica, né? Que é a maior classe ali que a gente tem de mineral em volume. Vem dessa formação aqui, né? De ter a presença de sílica na superfície em grande abundância. De sílica não, de silício, né? E aí, temos aqui na crosta continental o silício e o alumínio aparecendo em maior quantidade. E aí, pessoal, a gente entra, né, no que a gente vai estudar, o que a gente está analisando em relação a formações, considerando as nossas camadas. Então, a gente falou sobre alguns dos tipos de formações que a gente pode ter. O primeiro, né, são os minerais. Tá aqui o mineral. É o que? É um sólido cristalino, que tem uma composição química definida, e para cada mineral eu vou ter uma composição química diferente, uma estrutura cristalina diferente, vou ter propriedades diferentes, devido ao processo com que esse mineral foi formado. Então, com esse processo, ele vai formar diferentes minerais que vão ser base, né, para outras formações aí. E aí vem, né, a gama absurda de minerais que a gente tem dentro do nosso campo geológico aí, e temos a sua utilização, né? Ele pode ser utilizado de várias formas, temos propriedades variadas ali para utilizar diferentes minerais, né? A gente conversou sobre utilização em materiais eletrônicos, sobre utilização em utensílios e sobre as utilizações dos minerais na construção civil também. Um dos exemplos é a utilização do mineral moído para formar os nossos vidros, né? Ele vai ter uma característica cristalina ali que vai auxiliar na formação do vidro, na sua composição, tá? E aí, quando a gente está falando do mineral em si, juntando uma gama de minerais que vai se combinar e formar um novo material, a gente tem a rocha, né? A rocha vai ser o quê? Um agregado natural desses minerais. Então, quando eles se juntam e tem um processo químico de consolidação ali, de união desses minerais, nós temos um novo produto, que é a rocha. E também a rocha tem variadas utilizações, né? Os tipos de rocha e tudo mais. Uma das utilizações é na construção civil como agregado graúdo, né? Que são as pedras britas ali, que a gente tem várias granulometrias e várias composições químicas e tudo mais. E a utilização ainda desse material como rocha ornamental mesmo, de decoração, para revestimento das estruturas, como aqui na escada, né? Que a gente tem uma estrutura, as rochas servindo como revestimento nessa situação, tá? Além dos minerais e das rochas, nós também conversamos sobre o meteorito, tá? Que são as matérias que vêm do espaço e chegam na superfície terrestre. Normalmente são combinações de alguns minerais que a gente já conhece, com ligas de ferro e de níquel, né? Que vão estar compondo ali aquele material em sua... predominando ali naquele material essas ligas desses dois metais, tá? E ainda nós temos também os fósseis, né? A gente falou bastante sobre ele em outras aulas, falou dele na parte de estratigrafia, né? Para definir a idade ali das nossas rochas e tudo mais. E aí entram os fósseis, que vão ser os restos ou vestígios, tanto de vegetais quanto de animais, de seres vivos em si, que vão auxiliar para que a gente entenda a evolução desse processo. E a ciência que estuda os fósseis é a paleontologia, né? A gente comentou sobre isso quando estávamos falando na primeira unidade lá, dando esse primeiro contexto de
o que o planeta Terra e a sua estrutura auxilia a formar, quais materiais que são formados a partir disso. Por enquanto aqui, tranquilo? Tranquilo? Joia. E aí, pessoal, para fechar, o que a gente comentou naquela aula bem a fundo, né? É um dos assuntos que cai na prova também. Então, todas as nossas aulas, unidade 1 e 2, estão sim sujeitas a cair na prova, tá? Não é porque eu estou mostrando alguns tópicos importantes que os outros assuntos, né, que estão de forma mais específica apresentados naquelas aulas, estão fora e não vão ser cobrados, tá? Tudo que está lá pode ser cobrado. Então, estudem as unidades completas, beleza? O que eu estou trazendo aqui é o que a gente consegue revisar, principalmente, para esse tempo de aula que a gente tem hoje, tá? E aí a gente conversou muito sobre a teoria da tectônica de placas. Então, os movimentos das placas tectônicas que vão dar as nossas formações montanhosas, que vão dar os eventos vulcânicos, que vão dar a geração de novas rochas por pressão, por contato entre essas placas e todos os outros fenômenos que a gente conhece que são causados por essas formações, por essas movimentações. Então, os tsunamis, né, as falhas geológicas, tudo isso a gente comentou quando a gente estava falando dessa teoria. O que a teoria nos diz? Nós temos várias placas rígidas que vão se mover, né, sobre aquela camada de manto ali que vai ter uma certa maleabilidade, então ela vai possibilitar esse movimento. E aí elas vão se movimentar por meio de calor e das forças gravitacionais, pelo tamanho das placas e tudo mais. Nós temos alguns tipos de movimento, né? Movimento de transformação, movimento convergente, movimento divergente, dependendo de qual é a direção dessas placas em relação uma à outra. Isso vai nos gerar várias explicações, né? Que a gente vai até comentando na sequência em relação às rochas, né, como que elas são formadas e tudo mais, como que esses processos vão influenciar esses grandes movimentos. Graças ao bom Deus, nós estamos bem no meio de uma placa, né, dessas placas maiores tectônicas. Olha aqui a nossa placa. Por isso que a gente não tem esse tipo de evento no nosso país, né? Não temos vulcões aparentes, não temos terremotos que acontecem o tempo todo. Então, esse movimento de placa é difícil dele atingir a nossa região, tá? E agradeço muito por isso todos os dias, tá? Agradeçam também, né? A gente tem o vírus, mas não tem pelo menos nenhum terremoto para dificultar a situação mais ainda. Ia ficar tenso, né? Imagina, só que faltava. E aí, pessoal, na sessão 2 da primeira unidade, a gente já entrou na parte dos minerais em si. Trabalhamos bastante com os minerais, né? Conversamos muito sobre eles na sessão 2 da primeira unidade e na sessão 3. E aí, na unidade 2, a gente foi para as rochas, tá? Então, o que vai cair na prova? Vamos entrar no planeta Terra, minerais e as rochas, tá? São esses os assuntos principais ali, né, que a gente vai estar abordando nessa primeira prova. Então, todas as 5 pessoas que estão aqui estão sabendo os assuntos da prova, certo? Todas as outras 30 pessoas que estão no grupo não estão sabendo, né? Mas daí vai das escolhas, tá? Então, pessoal, os minerais, eles são materiais geológicos básicos. Então, cada um deles tem uma composição específica, tá? Uma estrutura específica que os diferencia dos outros tipos de minerais. Ele é uma substância de ocorrência natural, sólida, né? Estado sólido, cristalino. Então, eu tenho uma estrutura cristalina ali de repetição, com célula unitária e tudo mais. E vai ter essa composição específica, e aí vão ter várias formações em si, tá? E vão fornecer compostos químicos, né? Se a gente trabalhar com esse material, com esse mineral, nós podemos ter compostos que são bem essenciais para que a gente faça a utilização
em várias situações, como a gente comentou, da parte dos eletrônicos, como a gente comentou da parte da construção civil em si, das pedras que são ornamentais, das pedras preciosas, por exemplo, né, que são baseadas nesses minerais puros. E aí todos os outros utensílios, aqui estão alguns exemplos, que vão ser utilizados, né, na sequência, tá? Beleza. E aí, quando a gente entrou para falar dos minerais, a gente entrou um pouco na parte química dele, porque sim, ela é básica, ela é característica de cada mineral. Então, a gente entrou um pouco na parte química de como eles se formam, como são as suas ligações, uma entre a outra. E aí nós temos, claro, 3 tipos de ligações químicas. Isso vem lá, né, da química básica mesmo, né, que vocês tem nas primeiras idades ali da escola, né? A gente normalmente entra em contato, e isso sim rege todas as nossas ligações e os nossos materiais do dia a dia, inclusive nos minerais básicos, né? Então nós podemos ter a ligação iônica, que vai ser um empréstimo de um elétron de um elemento para outro elemento, para que a situação fique quimicamente estável. Nós temos a ligação metálica, que é essa segunda aqui, que nós vamos ter uma nuvem de elétrons ali se conectando, né, para gerar um equilíbrio completo, um equilíbrio mais geral, mais abrangente do nosso elemento. Aqui vão entrar os elementos metálicos em si, né? Então, ferro, o cobre, o ouro, os metais mesmo. Deixa eu escrever aqui. Essa é a palavra de ordem, né? Quando a gente fala de ligação metálica, uma nuvem, tá? Isso é o que vocês vão ver bastante em relação a isso. E a ligação covalente ali, que vai ser uma utilização mútua do elétron entre 2 elementos, para que os dois fiquem estáveis ao mesmo tempo, tá? Então tem um companheirismo ali entre os 2 elementos para utilizar o mesmo elétron e chegar nesse equilíbrio aqui, como a gente consegue ver nessas ligações compartilhadas aqui, tá? Então, temos um empréstimo, né? Um íon dá o elétron para o outro aqui na ligação iônica. Ó, o elétron saiu daqui e entrou aqui, ó. Temos uma nuvem eletrônica ali, onde todos os elétrons estão em contato com todos os átomos para chegar num equilíbrio geral no metal, e temos a ligação de compartilhamento ali para fazer essa conexão. Dependendo de como o meu mineral está se ligando, isso vai dar as características dele também. Então, desde as ligações mais básicas, né, as ligações químicas primordiais ali entre os elementos, isso já interfere na maneira como o meu elemento vai ser formado, como o meu mineral vai ser formado, como que ele vai ficar em forma sólida ali, quando a gente consegue observar a sua formação de maneira mais simples mesmo, tá? Dúvidas? Tranquilo? Vamos seguindo. Deixa eu aceitar aqui. Gente, Oi. Oi, consegui entrar só agora, estava atualizando, professor. Desculpa interromper. Ah, tá. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos nessa. Galera, uma coisa que eu queria falar para vocês, avisar antes, né? Tem dias que o meu Teams não deixa eu admitir os alunos e tem dias que ele deixa. Eu não sei se eu precisava cumprir um número de horas no programa, alguma coisa assim, para que eu conseguisse essa atualização, né? E aí agora eu consigo sim admitir vocês, tá? Então, se aparecer que está esperando a admissão ali, eu consigo admitir por enquanto. Se eu não conseguir, daí eu aviso para vocês, tá? Por enquanto eu estou conseguindo nas matérias, né? Tem dias que dá certo, tem dias que não. Depois que a gente comentou das ligações químicas dos minerais, a gente falou também da estrutura cristalina, né? Como que ela é formada. Então, normalmente nós temos uma célula
nós temos uma célula unitária, uma célula simples, tá? Que foi aquelas células unitárias que vocês montaram para mim na aula presencial, né? Saudades da aula presencial, certo? E aí, pessoal, repetindo essa célula unitária ao longo do mineral, repetindo essas ligações ali da célula básica, a gente vai ter um padrão geométrico que vai se repetir e vai formar a estrutura cristalina completa do meu mineral. E isso dá uma característica muito específica desse material, né? A gente tem uma característica bem essencial ali quando a gente fala de estrutura, dependendo do tipo de estrutura, quando a gente fala lá de propriedades do seu hábito cristalino, né? O mineral vai ter uma diferença ali, a gente consegue analisar qual é o mineral, como que ele está sendo formado pela sua estrutura em si, tá? Beleza. E aí nós entramos, pessoal, na parte de propriedades, né? A gente comentou bastante sobre as propriedades dos minerais, como que elas são utilizadas, né? Para que a gente defina e conheça os minerais. Vocês até foram atrás de alguns e definiram qual eram as suas propriedades, né? E aí eu trouxe elas aqui para a gente dar uma relembrada. Então a gente tem as propriedades relacionadas à interação luminosa. Vou mudar o ponteiro aqui. A interação luminosa, então a interação do nosso material com a luz. E aí vai entrar o brilho, né? A cor do material em si e o traço, o risco que ele faz quando a gente passa o mineral numa porcelana branca ali, normalmente numa plaquinha de porcelana branca, como está sendo mostrado aqui na imagem. Então, essas são as 3 propriedades básicas relacionadas com a interação do mineral com a luz, tá? E aí a gente entrou na parte de comportamento mecânico, como que essa estrutura ali se quebra quando ela está solicitada por uma carga, quando a gente tenta quebrar ela, né? Quando a gente tenta estragar esse material. E aí nós temos mais 3 propriedades. Temos a clivagem, que é o padrão com que as lâminas vão se quebrar quando eu tenho essa solicitação, se eu tenho uma quebra em lâminas, se eu tenho uma quebra em pequenos cubinhos, né? Qual que é o padrão geométrico, ou se eu não tenho um padrão geométrico, a chamada fratura, como que vai ser fraturado esse mineral. Então, são 2 propriedades ali que se conversam, tá? A clivagem seria o padrão geométrico em si, quando eu tenho. Quando eu não tenho, a gente está falando de fratura, né? Que é uma quebra irregular do nosso mineral, quando eu tenho essa solicitação mecânica. E aí nós falamos também de dureza, né? A relação de dureza do mineral. Normalmente ela é classificada em comparação com a nossa escala padrão, que é a escala de Mohs. Então, do mineral mais maleável ali, com menor dureza, com dureza igual a 1, que é o talco. Aqui, ó, o talco, que é esse primeiro mineral aqui. Deixa eu escrever aqui. O talco. Tá? Até que a gente chegue no mineral com maior dureza conhecida, que é a dureza igual a 10, que é o diamante, né? Que está aqui no final. Dureza 10, que é a única coisa que não tinha na nossa caixinha, né? Não tinha o diamante. Não sei por quê, né? Não tinha lá. Então, nós temos uma escala de dureza. Eu pego o mineral que eu quero conhecer e eu faço a comparação para que a gente chegue numa escala aproximada ali de dureza para esse mineral. Então, qual dos minerais que risca ele, que consegue riscar ele, ou qual que ele não consegue riscar. E aí a gente consegue adequar ele dentro dessa escala conhecida, tá? E aí, pessoal, nós tivemos mais algumas propriedades que foram abordadas, além daquelas que a gente comentou anteriormente. Então, temos a parte de massa, né, de densidade, massa específica do mineral, então, o seu peso em relação ao seu volume, né?
quilogramas por metro cúbico normalmente, tá? Então vai ser massa sobre volume, tá? Massa sobre volume, a massa específica, e o seu hábito cristalino, como que está formado esse material, né? Ele está em formato de agulhas, né? Olha aqui as agulhas. Ele está em formato laminar, pequenas lâminas, né? Formação de várias lâminas, em formato folheado, como se fosse várias folhinhas unidas para formar o material, em formato colunar, como se fossem várias colunas conectadas, formato prismático, que é um formato, né, que não tem tanta regularidade quanto os outros. Então, vocês também estudaram bastante e foram atrás dos hábitos cristalinos para alguns minerais específicos, né? E aí nós entramos também na parte de propriedades químicas, e aqui nós temos algumas propriedades diferenciadas que nos facilitam para complementar essas características dos minerais. Então, a solubilidade, né? Se ele consegue ser dissolvido com algum produto químico, com alguma solução específica, normalmente uma solução ácida, tá? Se a gente tem uma certa radioatividade no material, então se ele tem elementos radioativos que compõem esse mineral, e aí isso dá uma limitada em qual mineral que a gente está trabalhando, tá? Odor e sabor, eu trouxe aqui o enxofre, né? Os minerais que contêm enxofre, o S, o elemento enxofre. E aí ele tem um odor muito característico, né? Aquele cheiro de ovo podre top, tá? E aí a gente consegue identificar qual que é o tipo de material ali, de mineral que está sendo observado. E, claro, as características químicas em si de ligação, né? O isomorfismo e o polimorfismo. Então, a gente tem elementos diferentes na primeira situação aqui, mas nós temos a mesma estrutura química, tá? Ou aqui a gente tem formato igual, o formato externo do nosso material é igual, mas a sua ligação em si é diferenciada, né? A gente tem o mesmo material se formando ali com várias estruturas diferentes. Espera aí, deixa eu retomar o pensamento. Aqui o primeiro, isomorfismo. A gente tem a mesma estrutura, a mesma forma externa, a mesma estrutura, porém nós temos elementos diferentes que são trabalhados, que estão presentes no mineral, tá? Elementos diferentes, mas a mesma estrutura, a mesma forma, isomorfismo. E no polimorfismo, a gente tem o mesmo mineral, então ele tem a mesma fórmula química, mas ele tem estruturas diferentes. É isso que eu estava me confundindo. Ele tem estruturas diferentes ali que vão estar presentes. Ele pode se formar com várias estruturas, dependendo da onde ele está sendo formado, das suas condições em si. Eu estou tentando admitir um aluno, o Bruno, mas eu não estou conseguindo. Ele está dando falha aqui para mim. Tem que pedir para ele sair e entrar de novo. Eu não estou conseguindo admiti-lo, tá? A gente tinha falado sobre essas propriedades lá, acho que era na segunda aula, se eu não me engano. Tem lá de maneira bem mais específica para cada propriedade, né? A gente conversou sobre cada uma delas com mais cuidado e tudo, e com mais exemplos, tá? Eu trouxe aqui para a gente dar uma relembrada de como que elas acontecem, tá? Dúvidas em relação às propriedades? Ou tá tranquilo por enquanto? Tá tranquilo, não precisa. Tranquilo? Tranquilo, Joia. professor? Beleza. Eu só queria saber uma coisa, o diamante ele é parecido com o grafite, né? Ele é ISO ou ele é poli? O diamante, ele é poli. Ele tem a mesma
a mesma composição química, então é o mesmo mineral, mas ele é formado em formatos, em cores diferentes. Entendi. Pega o Tá. celular Então é do poli. pai do não vou você. Tá bom, professor, obrigado. Beleza? Jóia. Então, pessoal, depois que a gente comentou sobre a sua formação em si, né? Depois que a gente falou das propriedades dos minerais, a gente entrou na última sessão falando da classificação desses minerais, como que eles são divididos em relação à sua formulação química, principalmente, e aí formam as grandes classes de minerais, e ali dentro nós temos uma gama de minerais bem grande, né, que vai estar delimitada ali, que a gente vai conseguir encaixar os minerais dentro dessas classificações maiores. Então, a gente comentou sobre algumas delas, que são as principais, e eu vou trazer algumas delas hoje para a gente comentar sobre, né? Foi uma aula bem extensa, bem longa e bem importante também. Então, os primeiros são os silicatos, né? Os silicatos são 27% dos nossos minerais conhecidos. Isso é muita coisa, né, galera? 27%. Por que que vem o 27%? É o que a gente estava comentando lá no começo. A gente tem uma gama de silício ali muito grande na nossa crosta terrestre, disponível na crosta terrestre. Então, para formar um mineral, né, um elemento básico assim, com a presença de silício é muito fácil. Ele está disponível, ele está ávido por reação, ele está pronto para formar um material como esse. Por isso que a gente tem uma gama, um volume tão grande de minerais com essa formação. Então, vai ser principalmente a combinação do silício, o Si aqui, com o oxigênio, né? Que vai formar os silicatos, né? A combinação do silício com oxigênio nos dá a chamada sílica, tá? Peraí. Eu admiti um. Uhum. Nos dá a chamada sílica, tá? Que é a base desses materiais. E aí, o que vai acontecer, né? Vai modificar os outros minerais que também vão estar presentes ali, os outros elementos que vão estar presentes nesse mineral, os outros elementos químicos, além do silício e do oxigênio, vai modificar como que esse elemento básico, que esse mineral está sendo formado. Então, as condições de temperatura, as condições de pressão ali que ele está sendo formado, e aí ele solidifica em diferentes formatos, cores, estruturas e tudo mais. Eu trouxe alguns aqui para vocês, para a gente relembrar que dentro da classe dos silicatos, nós temos pequenas classificações, que são as classificações pela estrutura. E aí eu trouxe algumas aqui com os exemplos, né, de minerais que têm essa estrutura. Então, a granada aqui é a primeira. Peraí. Eu tô com 2 monitores aqui, daí tá difícil de eu visualizar. A gente tá fazendo uns esquemas, galera, para conseguir fazer o negócio funcionar. Tá? Então tá aqui, ó, a granada, ela vai ser um nesosilicato, tá? É um tipo de classificação dentro da classe dos silicatos, que tem uma estrutura e uma composição química ali específica, mesmo que já contenha o silício e oxigênio. Aí a turmalina vai entrar na classe dos ciclosilicatos. Meu mouse tá complicado. Aí. Classe dos ciclosilicatos. A augita já é um inosilicato, tá? E aí nós temos uma subclassificação ainda, que são os piroxênios. Ela está dentro da classe dos piroxênios. E aí, claro, um dos minerais mais conhecidos e mais utilizados pela gente, né, é o quartzo. Ele é base de muitas areias, né? Esse mineral ele está presente em muitas das areias do agregado miúdo ali que a gente utiliza dentro das construções. E ele vai ser um tectosilicato, vai ser o que a gente chama de sílica, né? Que tem basicamente essa composição aqui em predominância, tá?
a sílica em predominância. Então, alguns dos minerais aqui dos silicatos para a gente dar uma relembrada. E aí a gente vai entrando nas outras classificações minerais em si. Então, a gente começou com os silicatos, eles têm os maiores volumes, nós temos classificações dentro dessa classe, né? Dependendo de como esse material é formado. E aí nós temos alguns outros minerais que não têm essa composição aqui com silício e oxigênio, tá? Tem outras combinações químicas que são predominantes. E aí vão entrar os óxidos e hidróxidos, que vão ser normalmente um metal conectado com oxigênio. E aí um dos tipos de metal que dá uma gama bem grande de mineral para a gente no nosso, né, no planeta em si, de presença de mineral, né, quantidade ali, variedade, é o ferro, tá? Então ele vai se ligar de maneiras diferentes com o oxigênio, dependendo de como essas ligações estão ocorrendo, a gente tem a formação de minerais variados. Aqui tem alguns, né? A hematita, a magnetita, vai depender da ligação entre o ferro e o oxigênio, como que ela foi feita, quanto de elemento que eu tenho, como que ela está sendo realizada ali, vai ficar diferente em cada situação, tá? E aí nós temos, claro, os sulfetos, né? Os sulfetos é quando eu tenho a união do enxofre com algum metal, e aí ele vai formar um material que tem essa combinação química. Um dos sulfetos, que é o que eu trago de exemplo normalmente, é a pirita, né? É um tipo de sulfeto com ferro. Ela tem essa composição aqui, né? 2 enxofres e um ferro, composição básica. E ela pode estar presente também, esse mineral, em várias situações. O que eu comentei com vocês é o que ela faz nos agregados, né? Quando eu tenho uma porcentagem de pirita ali no agregado miúdo, no graúdo, esse material pode reagir com o nosso concreto e causar problemas, causar fissuração, porque ele forma um composto expansivo dentro do concreto, né? E aí ele pode causar degradação nas nossas estruturas, tá? Isso acontece e vai acontecer cada vez mais. E aí nós temos também os elementos nativos, que são os elementos ali em estado natural. Então, a composição principal daquele mineral é um elemento só, tá? E aí a gente tem exemplo, por exemplo, o cobre aqui embaixo, né? Tá aqui o nosso cobre, tá? O cobre, ele vai ter a sua composição básica só no elemento cobre. E aí a gente vai ter também o ouro, a platina. São tipos de minerais que têm composição específica só com aquele elemento. E aí forma um mineral sólido com as ligações entre esse elemento. E aí a gente consegue o quê? Retirar cobre para utilizar em fiação, por exemplo, partindo desse mineral, né? Retirar ouro para que a gente coloque nas nossas joias, nos nossos materiais de decoração, para que a gente coloque no eletrônico, por exemplo, partindo desses minerais que são os elementos nativos. Nós temos cerca de 20 elementos que são nativos, né? Que vão ter essa composição ali, trabalhada com isso. E aí, para finalizar as classificações, nós temos mais 3, tá? Dependendo do que? Da composição química do mineral. Então, essa divisão, essa classificação ali dos minerais é sempre levando em conta a sua composição química principal, tá? Isso que a gente está levando em consideração. Então, vão entrar lá os carbonatos, que vão ter o cátion CO3, e aí nós temos a dolomita aqui como exemplo, e também a calcita. Também é um exemplo de mineral, né, que tem o CO3 na sua composição. Ela vai ser assim, né? CaCO3, tá?
E aí nós temos os sulfatos, que vão ter o sulfato, o cátion sulfato, SO4, 2- ali, em predominância ali se conectando com os outros compostos. E aí um bem conhecido, né, que a gente conversou em sala, é a gipsita, certo? Que vai dar origem ao quê? Ao gesso, que vai estar presente no gesso em si e vai estar presente também no cimento. Em pequena parcela, cerca de 3% ali do cimento é gesso. Para que o quê? A gente tenha uma característica de aglomerante, para que a gente tenha as características de endurecimento que o cimento já tem, o gesso entra ali para auxiliar nessa situação. E ainda para fechar, nós temos os fosfatos, que vão ter o cátion contendo fósforo ali, o fosfato em si, o PO4-3. E aí nós temos como exemplo a apatita aqui, esse mineral bem bonito, azul, que dá origem a alguns fertilizantes, né? Como esse que a gente está mostrando aqui. Então, é uma base ali para materiais que são utilizados normalmente na nossa indústria, né? Nas indústrias comerciais em si. Só para a gente relembrar um pouco das utilizações também. Em relação às classificações, galera, tudo tranquilo? Na boa, por enquanto? Por enquanto, sim. Só lembrar todas essas teorias na prova, né? O que eu recomendo para vocês, pessoal, criem linhas de pensamento, lógica, como que acontece, por que que acontece, tá? Porque se a gente for, claro, decorar os passos, decorar os nomes e tudo, vira numa loucura, né? Então, eu sempre trabalho com lógica em si, não com decoreba, tá? Vamos evitar isso na prova, né? E aí, pessoal, a nossa sequência, então aqui, quando a gente finalizou essa parte da classificação dos minerais, esses são os nossos elementos básicos. Cada um tem a sua composição definida. Se eu juntar vários minerais, eu vou ter as rochas. Então, são classificações diferentes. Nós temos os minerais, que são os compostos base. Se eu juntar vários minerais, aí eu vou ter a formação das nossas diferentes rochas. E foi aonde a gente entrou na unidade número 2. A gente entrou nos tipos de rochas, certo? E aí a gente começou com as rochas ígneas. É a primeira classificação. Então, nós temos as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. São esses 3 tipos de rochas quando a gente está falando desse material. Dentro de cada rocha, a gente vai ter a presença de um ou mais minerais que vão estar formando, né, os diferentes tipos de cada rocha que a gente tem aí em abundância, né, no nosso planeta Terra, na nossa crosta. As primeiras são as rochas ígneas, e aí elas são fruto quê? Do magma, né? Então o magma que está presente lá no manto, ele vai formar essas rochas que são chamadas de ígneas. E aí a gente pode ter as rochas ígneas plutônicas ou intrusivas, e elas vão se formar dentro da crosta, então ali no manto mesmo, tá? Elas se formam ali e aí elas só vão ser jogadas para cima, resfriar já formadas, tá? E nós temos as rochas ígneas vulcânicas ou extrusivas, que vão ser formadas com o magma extravasado. Então, né, normalmente ali, quando ele está próximo de uma falha, alguma coisa assim, ou de um vulcão mesmo, a gente vai ter a formação de rochas ígneas já fora ali do manto, tá? Então, é aonde essa rocha está sendo formada que modifica a sua classificação. E aí nós temos alguns parâmetros que são utilizados para que a gente conheça as rochas ígneas. Um desses parâmetros é o teor de sílica. Então, o quanto de sílica que tem na composição dessa rocha? Sílica.
ligação do silício com oxigênio, SiO2. E aí, dependendo da porcentagem de sílica, a gente vai ter rochas diferentes que vão ser formadas. O índice de cor, tá? Então, se eu tenho cores claras, né? Se eu tenho uma rocha que não é tão densa, que ela é um pouco mais leve, ela vai ter cores mais claras. Aí é um dos índices de cores. Quando ela vai escurecendo, quando a gente tem minerais ali que são normalmente mais densos, né? Que tem um peso maior mesmo, eles vão deixando a nossa rocha mais escura, eles são elementos mais pesados mesmo, já na tabela periódica, e aí a gente vai aumentando esse índice de cor, tá? E ainda a composição mineralógica, então, quais são os minerais que estão presentes naquela rocha? Com a presença desses minerais eu consigo classificá-los. A textura da rocha, a textura, e aí aqui eu trouxe o exemplo de textura que a gente está falando. O que seria a textura quando a gente fala das rochas ígneas? Se eu consigo observar os minerais, né, a olho nu, se quando eu pego a minha rocha eu consigo ver a divisão entre os minerais, e aí nós temos a textura fanerítica, que seria, a exemplo, o granito. E quando eu não consigo, quando vira uma coisa só, quando está tão misturado ali, que eu não consigo visualizar a diferença entre esses materiais. E aí vem a textura afanítica, né? Então, são nomes que são dados dependendo do processo aonde de como essa rocha foi formada, né? Se eu tenho mais tempo de processo, se eu demoro para formar a minha rocha, se ela tem mais tempo para acontecer, os minerais vão ficando cada vez mais distintos, a gente consegue visualizar eles com mais facilidade. Se ela é montada de uma forma muito rápida, eu não tenho esse processo acontecendo, e aí eu tenho uma rocha que é mais única, né? Que ela fica mais homogênea, ali eu não consigo dividir essas situações. E ainda nós vamos ter a classificação em relação à estrutura da rocha. Acho que a minha cara ficou em cima aqui. A estrutura em si, então a estrutura visual que a gente está observando nessa rocha de como que ela foi formada ao longo do tempo, né? A estrutura completa ali do nosso material, assim como a gente falava lá do hábito cristalino para o mineral, é o mesmo procedimento para a rocha, tá? Aqui tranquilo, essa parte. Também acho que foi a primeira aula que a gente teve fora do presencial, né? Então tem um vídeo lá onde eu estou explicando essas relações entre as rochas ígneas e as metamórficas com mais tempo, né? Então uma aula um pouco mais longa só sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão dar uma olhadinha nesse vídeo, ele está disponível no OneDrive de vocês, tá? E também tem o link do YouTube ali no grupo, se ficar alguma dúvida mais específica em relação a isso, tá? Partiu para frente, então. Vamos lá. Depois das rochas ígneas, a gente entrou nas rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas? São a transformação de uma rocha pré-existente, uma rocha que já existe. Então, a gente pega uma rocha que já existe, ela pode ter qualquer origem, ela pode ser já metamórfica, ela pode ser ígnea ou ela pode ser sedimentar, e aí eu vou transformar essa rocha através de algum procedimento, né, que eu vou mostrar aqui para vocês os procedimentos de metamorfismo em si, como que acontece, e aí vai formar uma rocha nova. Essa rocha nova é uma rocha que sofreu mudança, é uma rocha metamórfica, ela mudou de forma, tá? Vem lá do latim mudança. E aí nós temos os tipos de metamorfismos que podem acontecer para formar essa rocha nova, para ter essa mudança na rocha, tá? O primeiro é o metamorfismo de contato, aonde a gente tem a rocha principal aqui, a rocha que está envolvendo, né,
envolvendo algum corpo ígneo, algum material que está com temperatura e com pressão ali maior, então um material que está mais dúctil, que está entrando em contato com a rocha com uma pressão, com uma temperatura, e que vai, consequentemente, causar reações químicas que vão acabar modificando a estrutura desse material que já existia. E aí a gente vai modificar a rocha que está em contato com esse corpo ígneo. O que é esse corpo ígneo normalmente? Contato com o magma em si, ou alguma situação de isolamento ali que acaba pressionando muito essa rocha. E aí a gente cria um ponto de tensão onde eu posso ter uma modificação física ou química desse material. É um metamorfismo de contato, então a gente precisa do contato da rocha pré-existente com alguma situação, com algum local ali que esteja propenso a criar essas reações, que esteja com uma temperatura elevada, que esteja com uma pressão excessiva para formar, né, esse tipo de rocha, esse tipo de mudança, tá? Então, normalmente, a gente trabalha com rochas envolvendo um local ali que está com uma temperatura mais alta, né, alguma coisa nesse sentido. E aí, os outros dois tipos de metamorfismos estão relacionados com a movimentação de elementos que são pré-existentes. Essa movimentação pode causar tensões, né, em algum elemento que já estava existindo ali, e essas tensões, apenas as pressões, né, que vão ser geradas por essas movimentações, já podem modificar o nosso material e formar uma rocha nova. E aí nós temos o metamorfismo dinâmico, que vai acontecer em zonas de falhas menores ali, entre rochas que já existiam, entre regiões que já estavam pré-existentes. E nós temos o metamorfismo regional, e aí ele acontece em maior escala normalmente, ele vai movimentar maciços maiores, né? Não apenas fragmentos de rocha, ele vai movimentar situações mais abrangentes, tá? Então, o que diferencia é o tamanho do movimento em si. E aí, no regional, a gente fala já de placas tectônicas, de movimentação de placas tectônicas. E aí a gente volta naquele movimento, naquela teoria da tectônica de placas, de como que as placas estão se movimentando. E aqui a gente fala do movimento convergente. Então, quando uma placa está em direção à outra, e aí elas se chocam e formam um maciço novo, e por causa dessa pressão, dessa tensão que foi formado no movimento. Então, aqui a gente fala em movimentos maiores, numa área maior, grandes áreas, que vai formar um novo maciço, tá? E aqui a gente já fala em situações mais pontuais, em zonas específicas, ali onde a gente tem uma movimentação, né, menor, dependendo de condições de temperatura, de erosão, esse tipo de procedimento. E aí essa movimentação vai gerar uma tensão, e essas tensões vão modificar a minha rocha ao longo do tempo e formar uma rocha metamórfica, tá? Em relação a esses processos, Susi? Tranquilo? Rochas ígneas, rochas metamórficas. Acho que esses dois assuntos eram o que ficou, que a gente não teve o contato presencial, né, pessoal? A gente teve contato só por vídeo, né? Eu montei os vídeos para vocês e vocês assistiram e fizeram atividade, ou não assistiram, né? Não sei, cada um sabe o que faz nas matérias. Não estava tão longo assim, né? E aí, o próximo assunto, quando a gente foi para as rochas sedimentares, a gente já conversou aqui em aula ao vivo mesmo, tá? Então, se ficou algum tópico, né, que vocês têm dúvida nesses dois materiais aqui, eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, e também tem os vídeos lá que vocês podem ir rever, eles estão disponíveis para vocês no OneDrive, tem os links no YouTube e ali no grupo também, tá? E aí, pessoal, quando a gente finalizou essa unidade aqui, a gente entrou
nos exercícios. Então, eu passei alguns exercícios para vocês responderem, né, no Forms, mandar a resposta lá. Esse aqui eu já corrigi. Tem alguns, até um dos alunos me perguntou agora, né, das matérias, se eu já corrigi tudo. Ainda não, tá? Os últimos trabalhos eu ainda não consegui corrigir todos. Não consegui postar. Então, eu postei só os primeiros ali e os intermediários, os primeiros que a gente fez quando entrou na quarentena. Acho que foram os 2 primeiros da quarentena eu postei, mas os últimos eu ainda não postei. Espero conseguir postar até sexta-feira, tá? Devo, não nego, pago quando puder, beleza? E aí a gente entra nas questões. Eu quero relembrar com vocês as questões que vocês realizaram, responderam, e que eu não consegui dar um feedback de qual era a resposta, tá? Então, nós temos lá a primeira. As rochas ígneas, plutônicas e vulcânicas são exemplos de consolidação de um conjunto de minerais que tiveram origem na fusão das rochas. A respeito desse grupo de rochas tão importante, avalie as afirmações a seguir. Então, era para dizer se era verdadeiro ou falso. E aí eu coloquei para vocês em azul o que é verdadeiro e em vermelho o que é falso. Então, vamos seguir lá. Os magmas ácidos ou graníticos possuem um teor de sílica maior do que 66%. Então, uma das classificações que a gente comentou nas rochas ígneas era o teor de sílica. E se a gente lembrar da aula, tinha uma estrutura ali mostrando todos os teores de sílica e a sua variação, né, de nome em si do magma, dependendo de quanto de sílica que tem no magma, o que ele vai formar de rocha, tá? E aí sim, os magmas ácidos são aqueles que têm um teor bem grande de sílica, tá? Tem um teor acima de 66% na sua composição, na composição do mineral. Aí o segundo, a olivina, um dos principais minerais constituintes das rochas ígneas, é o último mineral a se cristalizar. Não, ela não é o último mineral a se cristalizar, é o primeiro, tá? Na classificação dos minerais que estão compondo as rochas ígneas, o primeiro mineral que se cristaliza, que fica pronto, né, ali na rocha, é a chamada olivina. Então, o que estava errado aqui, que não é o último, é o primeiro. Terceiro, os minerais quartzo, feldspato potássico e plagioclásio, muito comum nas rochas graníticas, são também considerados, também conhecidos como minerais félsicos. E aqui embaixo nos diz, os minerais dos grupos das micas, anfibólios e piroxênios, que é outro grupo, presentes em muitas rochas graníticas, são também denominados de minerais félsicos. Então, os minerais félsicos, eles estão relacionados com a cor, tá? Com o índice de cor. E aí, os félsicos são os claros, os mais leves, que têm uma densidade menor. Eles são clarinhos de cor mesmo, né? Quando a gente vai observar, tá? Então, a gente tem essa classificação. E aí, o quartzo, o feldspato potássico e o plagioclásio estão dentro da classificação dos minerais que são mais claros e que são mais leves. Então, eles são os minerais félsicos aqui. E os de baixo não estão dentro dessa classificação, eles já são mais escuros e mais densos, tá? E daí a classificação vai ser outra. E professora, boa noite. Posso tirar uma dúvida? Claro. O primeiro item eu até acho ele até um pouco mais conceitual até, no meu ponto de vista. Os outros dois eu acho eles mais específicos. Sim. Os outros três, na verdade. Esses outros três, eles vão, tipo assim, cair na avaliação também desse tipo de pergunta? Não. Por isso que quando a gente entrou com essas aulas online, eu acabei buscando para vocês questões que sim, são mais específicas, para que vocês conheçam sem a gente ter o contato do presencial. O que normalmente eu faço em sala de aula, né? Acho que vocês viram nas minhas aulas, a gente pega, vê o conteúdo bem completo e vocês fazem um trabalho bem específico. Então, procuram uma rocha específica, procuram um mineral específico. Esse tipo de coisa, o nome do mineral, o nome é mineral félsico,
esse tipo de nomenclatura eu não cobro em prova. Como eu falei, eu cobro conceitos maiores, eu cobro lógica, as propriedades dos minerais, né, as suas formações, como que eles funcionam numa forma realmente mais lógica, porque é muito difícil de vocês conhecerem aquele mineral específico que eu estou falando, tá? Não tem como eu pedir que vocês façam isso. É muito pesado, né? Obrigado. Beleza? Por isso que eu acabei trazendo nos exercícios, né? Eles sim são bem específicos, né? Por isso que eu quero fechar esses pensamentos para a gente discutir um pouquinho aqui sobre, e aí vocês entenderem por que das respostas, né? Entenderem esses processos, porque sim, é bem específico, bem, não é tão abrangente, né? Tão lógico em si. A segunda questão era uma questão de completar, né? E daí vocês escolheram qual era a alternativa que completava melhor. E aí nós entramos aqui em 2 tipos de minerais diferentes. E aí também é uma questão específica. Eu tenho que procurar os 2 tipos de minerais e conhecê-los e analisar a sua formação em si. Então, o granito e o riólito são 2 tipos de rochas, tá? Distintas, mas tem algumas particularidades em relação a cada uma delas. O granito é uma rocha plutônica. O que é uma rocha plutônica? É uma rocha intrusiva, que é formada dentro do manto. O riólito é uma rocha vulcânica, formada com a extrusão do magma, né? Quando o magma sai, aí essa rocha, o riólito, é formado. Por isso, o granito possui uma estrutura fanerítica, então ele tem tempo para que os minerais consigam se formar dentro da rocha. E aí, quando ela sai, né, quando a gente tem a formação do granito, eu consigo visualizar os minerais com maior facilidade, eu consigo dividir eles, observar eles. E o riólito, ele tem uma textura, né? O grau de visibilidade ali é afanítica, é uma textura onde eu tenho um material sem a divisão tão clara dos minerais, parece que é tudo uma coisa só, é difícil da gente visualizar que tem vários componentes, parece que é um material único. A gente comentou um pouquinho sobre isso ali na parte das texturas, né, das rochas. Então, cada um desses materiais, dessas rochas, tem uma classificação diferente em relação à textura, que a gente vai conseguir observar visualmente, tá? E ambos são formados pelos mesmos minerais principais, tá? Então, são 2 rochas que têm a formação com os mesmos minerais, mas ela tem o quê? Formação diferente. Então, aonde é formada é diferente e como fica o seu aspecto visual é diferente, apesar de ter uma composição química bem próxima, composição básica bem próxima. É formado principalmente por quartzo, feldespato potássico, albita e pelo mineral biotita. Então, tem 4 minerais ali que formam as 2 e o que as diferencia são essas características para a gente dar uma relembrada de quais são, né? Aonde que se forma a rocha ígnea, onde que ela pode ser formada e como que fica a sua textura a olho nu, tá? E aí a terceira questão está relacionada com as rochas metamórficas. Então, o metamorfismo de contato desenvolve-se nas rochas encaixantes ao redor de intrusões magmáticas, formando auréolas de metamorfismo de contato. Então, é o contato com uma região que tem uma alta temperatura, uma alta pressão ali, que vai modificar essa rocha principal. As principais transformações geradas devem-se ao calor do magma, ocorrendo sem deformação acentuada. Essa descrição representa a definição de metamorfismo de contato, que também aparece aqui, né? E aí ele coloca até alguns dos minerais que são formados, né, com esse contato ali com o magma mais quente e tudo mais, tá? Dependendo da temperatura, vai mudando qual é o tipo de rocha que vai ser formado, né? E aí, se vocês olharem aqui do lado, a gente consegue visualizar a formação desses materiais, visualizar quais são os minerais que estão cristalizando primeiro, que vão compor essa rocha modificada.
E aí nós tínhamos algumas opções, então letra A, B, C e D, e eu trouxe para vocês a informação correta. Deixa eu mudar minha cara aqui. Olha lá a informação correta. A informação correta é: a magnitude da intrusão governa indiretamente outro fator importante, a duração da propagação de calor. Então, o que acontece? Dentro do metamorfismo, do processo de metamorfismo, além de ser importante a presença da temperatura em si, né, ter essa temperatura mais alta, deixa eu só puxar aqui, ter essa temperatura mais alta, o quanto que esse calor dura também influencia na formação da rocha metamórfica. Então, a duração da propagação de calor, o quanto que aquele calor vai ficar presente ali, vai sim influenciar para modificar e formar rochas diferenciadas, tá? Essa era a resposta mais correta dentro do que vocês tinham de opções, né, nessa questão. O que eu quero trazendo essas questões para vocês? Dar um feedback para vocês do trabalho. Como a gente não teve o contato presencial, não tem como eu ir para a prova sem finalizar isso aqui, sem mostrar para vocês quais eram os resultados, né? Apesar de eu já ter colocado as notas, vocês precisam saber quais eram as opções corretas, tá? Tranquilo? Eram só 3, né? 3 questões. A professora já lançou todas as notas Não. Não? Não, ainda Tá. não. Faltam os últimos trabalhos, tá? Tá Acho bom. que os últimos 2 ou 3. Eu tenho que dar uma olhada. Eu tô com uma lista ali para colocar ainda. Eu tô em processo de correção, mas não consegui finalizar tudo ainda. Eu coloquei só os primeiros lá. E aí, pessoal, a gente vai entrar agora na parte das rochas sedimentares. Deixa eu mudar minha cara aqui. Fui mudar, esqueci. A gente entra na parte das rochas sedimentares, que daí já foi o que a gente conversou, né, em aulas presenciais. Presenciais não, né? As aulas à distância aqui que a gente está fazendo pela plataforma do Teams. Tá? E aí as rochas sedimentares vão ser uma terceira classificação. Então a gente tem rochas ígneas, rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As sedimentares são as nossas maiores rochas em volume, né? São as que a gente utiliza com mais abrangência aí em qualquer situação, porque elas estão mais disponíveis mesmo, né? E aí a gente tem que as rochas sedimentares são nada mais, nada menos que um acúmulo de resíduos, tá? Então, é um acúmulo aí que está acontecendo de outros resíduos, de outras rochas, outros minerais que estão presentes, e eles vão se juntar e formar uma rocha sedimentar. Então, para que a rocha sedimentar aconteça, nós temos alguns passos, né? Que é o que a gente chama de ciclo sedimentar. O ciclo sedimentar. No ciclo, a gente tem a produção dos sedimentos. Então, eu pego um material que já está formado, um mineral, uma rocha, e ele vai sofrer ações de intemperismo, tanto químico quanto físico. Então, essa rocha vai ser fragmentada, vai ser quebrada por chuva, por temperatura, né, por pressão, por contato com algum outro material ali que está modificando, né, a sua formação original. E aí, com isso, a gente vai ter a formação dos sedimentos, tá? Pequenos fragmentos dessa rocha, desse mineral, que vão dar origem à rocha sedimentar. Esses materiais vão ser transportados, tá? Transporte dos sedimentos. Então, eles vão ser transportados, né, na medida do possível ali, dependendo do tamanho do sedimento que foi formado, ele vai transportar para mais longe, vai transportar para mais perto, né? E aí ele vai ser transportado e vai se depositar em algum local a hora que parar esse movimento. Ele fica paradinho, fica depositado. Depois que a gente tem a deposição desse material, nós vamos ter a acumulação dos sedimentos, das partículas, para a formação da rocha em si. E aí, na
a acumulação, a gente tem a cimentação desse material para virar, sim, uma rocha sedimentar. Se tiver lá só os fragmentos, ainda não é uma rocha sedimentar. Tem que se consolidar no material novo. Então, nas rochas sedimentares, nós temos uma composição básica, que é essa que eu trago aqui para vocês hoje. Nós temos os grãos principais ali, né, que vão estar presentes na rocha. Então, pode ser grãos de outra rocha, pode ter fóssil, pode ter areia, pode ter outros tipos de materiais que vão todos se juntar para formar essa rocha sedimentar. Nós vamos ter uma matriz, que vai ser o sedimento fino, que vai entrar ali entre os grãos maiores e vai estar presente ali. Uma matriz, vão ter uma granulometria mais fina. Vamos ter, claro, os poros, então os espaços vazios, que vão ficar ali entre os grãos maiores e menores, né? A gente sempre vai ter uma certa porosidade, um certo espaço vazio ali, que vai estar presente, isso é comum. E vamos ter o cimento, que é a cola, né? O material que vai conectar esses grãos para formar, assim, a rocha, tá? Então, a gente precisa o quê? Ter os sedimentos, ter o transporte dos sedimentos, ter o depósito dos sedimentos e ter a acumulação para formar uma rocha com essa, né? Com essa carinha aqui, né? Que tenha esses componentes, tá? Tranquilo por enquanto? Tá indo bem, né? E aí a gente tem a classificação, claro, das rochas sedimentares. Aqui eu trouxe para vocês aqui é a classificação em relação à granulometria dos materiais que estão formando a rocha sedimentar. Então, como eu comentei com vocês, nós podemos ter grãos de vários materiais que vão formar a rocha a hora que ela se consolidar. E dependendo do tamanho desses grãos que formaram a rocha sedimentar, nós temos essa classificação aqui. Então, a gente começa com grãos bem grandes, né? Se a gente for olhar o conglomerado ali, a gente consegue até visualizar os pedaços na rocha e vai reduzindo cada vez mais a granulometria do material que está formando a rocha sedimentar, reduzindo, para chegar ali em quase não visualizar os diferentes grãos, né, que estão formando a nossa rocha, e aí parece que é um material único, né, que foi formado, nem parece que ele veio de sedimentos que estavam depositados em si. Então, é uma classificação relacionada com a granulometria desse material. Aqui tem alguns exemplos, né, de rochas que são formadas. Então, o conglomerado, o arenito, e aí ele vai ter o feldspato, que vai estar presente ali, esses minerais, o siltito, que vai ter sílica, vai ter quartzo, né? O argilito, né, que vai dar origem a vários dos nossos solos, né? A gente comentou dos solos quando a gente começou a unidade 3 na aula passada, falou um pouco dos solos. O folhelho, que é um outro tipo de rocha, que ele tem uma estrutura ali como se fossem pequenas folhas que estão sendo unidas para formar a rocha, né? Que já tem uma granulometria bem pequenininha entre os grãos ali, a gente não consegue visualizar essa diferença, tá? Claro, o material de rochas sedimentares também é um material bem mais completo, né? Fala sobre as bacias de deposição, aonde que esse material é colocado, mas o que eu queria trazer para vocês é uma pincelada de como que essas rochas são formadas e tudo para a gente dar uma relembrada. Tranquilo? Ficou dúvidas aqui na parte das rochas? Dá para a gente partir para a nossa parte de estrutura em si, né? Que foi a última aula da sessão da unidade 2? Pode seguir, professor. Tudo certo. Beleza? Então, tranquilo. Então, pessoal, de novo, voltando lá. Pode ir? Joia. Unidade 1. Planeta Terra. E aí a gente entra em minerais, ligação química, estrutura. E a gente entra nas classificações dos minerais em si. Tá? Aí eu vou para a unidade 2. Então, eu tenho
rochas ígneas e metamórficas, rochas sedimentares, e a terceira parte está relacionada com a estratigrafia, tá? É o estudo dos estratos rochosos e da relação entre os estratos, como que eles são, né, posicionados, como que acontece para formar uma rocha grande, para formar um maciço rochoso ali que seja grandão, e é onde normalmente a gente vai extrair materiais menores, né? Vai extrair os fragmentos. Como que esses estratos rochosos se formam? E aí a gente conversou bastante sobre os princípios, né? Nós temos 3 princípios iniciais, que são esses 3 aqui, e mais 3 princípios que vieram um pouco depois na história, né? No estudo dessas rochas, para explicar mais algumas formações. Então, nós temos o princípio da superposição de camadas, onde a camada mais antiga sempre vai ficar embaixo, e aí a gente vai evoluindo, né? A camada mais nova vai se colocando em cima, mais antiga, mais nova, mais nova, mais nova, mais nova, formando, né, pequenas divisões ali entre as camadas diferentes de rocha. Temos o princípio da horizontalidade. Então, preferencialmente, as rochas vão se posicionar em camadas horizontais bem definidas, né? Como a gente pode ver aqui na foto, então, camadas bem horizontais ali, uma entre as outras. E aí, o terceiro princípio que a gente comentou é o da continuidade lateral. Então, o maciço rochoso vai se manter numa linha horizontal contínua, e quando ele estiver finalizando, né, quando ele chegar numa inclinação ali, estiver acabando aquele material, ele vai afinando até acabar, tá? Eles vão afinar lateralmente até chegar ao seu final. Então, começa com uma espessura em si e vai afinando aos poucos até finalizar a presença do maciço rochoso. Esses são os 3 primeiros princípios. E aí a gente tem mais 3 princípios que surgiram depois para explicar as outras movimentações, né, as outras formações do maciço rochoso, porque a gente tinha maciços diferentes, né? E daí só aqueles materiais ali que a gente estava mostrando antes não supriam para entender como que as rochas estavam sendo formadas. Então, a gente precisou criar outros princípios, né? A gente não, né? O cara lá em 1970. E aí entra os 3 princípios novos. O princípio das relações transversais, o princípio do corte e intersecção, aonde nós temos uma rocha mais antiga, uma formação rochosa padrão ali, com as camadas horizontais, e a rocha mais nova, ela vai cortar essa formação original, né? Ela vai ser a mais nova, porque aquilo ali já estava pronto e ela veio depois e acabou cortando. Então, quando eu tenho esse corte, esse maciço rochoso que está cortando é o maciço mais novo, tá? E aí nós temos o princípio das inclusões, né? Então, a gente tem uma rocha original e aí nós temos uma rocha nova que vai entrar em contato com a original e vai captar alguns fragmentos da rocha original. Ela vai soltar alguns fragmentos da sua superfície. E aí, quando eu tenho inclusões, né, pequenos fragmentos ali da rocha original em uma outra rocha, essa outra rocha é mais nova, ela veio depois. Ela acabou captando alguns fragmentos da rocha que já estava ali. É o princípio das inclusões. E o último é o princípio da sucessão faunística ou sucessão fossolífera, que está relacionado com os fósseis, né? Então, as camadas de fóssil ali que tem as mesmas formações de fóssil, tanto animal, vegetal, normalmente são formadas no mesmo momento. Então, mesmo que elas estejam em alturas diferentes, a gente pode fazer uma conexão entre os maciços rochosos partindo, né, dos seus fósseis. Se a gente olhar aqui embaixo, né, aqui eu tenho, deixa eu pôr uma canetinha. Aqui eu tenho alguns fósseis, e se eu comparar com a camada de cima aqui, eu tenho os mesmos fósseis, e aqui do lado eu tenho os mesmos fósseis, né? As mesmas características de material, né, de
material vivo em si, vegetal, animal. Então, provavelmente, essas camadas rochosas foram formadas ao mesmo tempo, só se depositaram em locais diferentes. E aí a gente consegue fazer uma conexão para definir, né, as datas das rochas e tudo mais. A gente falou um pouco de datação naquela aula que a gente entrou na estratigrafia. Voltem lá na datação, estudem aquela parte também, tá? Para a gente lembrar de como que são feitas as idades das rochas. E aí, pessoal, para a gente entrar na estratigrafia em si, a gente comentou sobre os princípios de formação, a gente falou sobre as discordâncias, então, quando eu tenho processos que variam, né, vão fora daquele princípio, falou das transformações das rochas devido às cargas de compressão, de tração, né, que vão modificar esse material. E quando a gente fala dessas tensões em si, um dos pontos finais ali da nossa aula, né, um dos pontos principais que a gente abordou, foram as dobras e as falhas e fraturas. Então, dependendo de como está o meu maciço rochoso, a hora que ele recebe uma tensão, né, que vai pressionar esse material ou vai esticar esse material, ele vai romper ou ele vai se dobrar. Se ele for um material que esteja mais maleável, mais dúctil, que eu tenha uma temperatura um pouco maior, e aí a gente começa a se aproximar de uma viscosidade próxima do fluido ali, né? A gente consegue ter uma maleabilidade da nossa rocha, aí a gente vai ter uma dobra. Mas se eu estou com um material mais frágil, que ele já está completamente resfriado, que ele vai reagir como uma estrutura sólida mesmo, aí eu vou ter as falhas e fraturas, né? E aí, pessoal, nas dobras, a gente tem o quê? A formação, né, de alguns elementos que são bem característicos das dobras. Então, a gente tem as laterais em si, né, ou descendo ou subindo, que vão ser os flancos. Nós temos o plano aqui, né, esse corte que está sendo realizado bem no meio ali da dobra. Esse é o plano axial. E a linha, né, o local aonde esse plano está cortando, a linha em si, é o eixo. Então, o plano é o corte em si, né? Como se a gente colocasse uma folha, né? Ou cortasse com uma faca ali. Então, o plano aqui que está cortando a rocha. Mas nós temos a linha mesmo, né? A linha que está dividindo os dois lados do flanco. E aí, essa linha é o eixo. E aí, dependendo de como que a minha dobra está definida, né? De como que ela acabou sendo realizada, como que ela se dobrou, nós temos os nomes diferentes. Então, se eu tenho essa dobra aqui, né, côncava, se a gente olhar lá de cima, nós temos uma dobra sinclinal. Não coube. Sinclinal, que é essa aqui para baixo. E aí, é essa aqui. Se eu tenho ela convexa, né, quando a gente olha de cima, que ela forma um morrinho, tá? E a gente tem isso em formações montanhosas, né, se a gente for observar, nós temos uma dobra anticlinal. Vou mudar a cor aqui. Aqui. Anticlinal. Tá? Então, depende de qual é a direção da minha dobra. Vai ter essa variação de nomenclatura ali. E aí vocês fizeram um exercício, né? Nomeando esses elementos ali das dobras. Eu vou mostrar ele aqui na sequência para vocês. E aí, nas falhas e fraturas, a gente tem a divisão do maciço. Então, tem uma quebra mesmo, né? Que é formada por essas solicitações ali que o maciço pode sofrer. Nem sempre ele fica bonitinho, como a gente mostra nos princípios, né? Pode ter uma transformação ali, ou mesmo as discordâncias que a gente comentou naquela aula, que podem acontecer e ir modificando esse material.
E aí, nas falhas e fraturas, a gente vai ter a lapa ou muro, tá? E vai ter a capa ou teto, que é um material que se solta. Então, a lapa ou muro é um material que fica, e o material que se solta é a capa ou teto. Vai aparecer as nomenclaturas, né, de forma diferente. Então, pensar na lógica do movimento em si. O muro fica, o muro é estático, e o teto se solta, né? Ele pode se movimentar, ele é colocado ou retirado, dependendo da situação de cobertura em si. E aí, pessoal, para a gente entrar, né, e fechar essa parte aqui, nós vamos falar sobre os exercícios, tá? Os exercícios que vocês realizaram, tanto na parte de rochas ígneas e metamórficas ali, e esses exercícios também que foram realizados na parte de estratigrafia, eles são retirados do livro didático de vocês, tá? É daquele final da sessão lá, aqueles exercícios que normalmente ficam lá, tá? Então, se vocês, né, quiserem olhar, normalmente eu retiro de lá. E aí, pessoal, eu tenho a resposta, tem um apêndice que vem para mim em relação às respostas desse material. Normalmente eu concordo, mas em algumas situações não. E uma das situações é essa aqui. Então, eu vou comentar com vocês que eu vou acabar... Esse é um dos que eu ainda não corrigi. Eu vou considerar os dois, tá? E aí entra lá. Os princípios estratigráficos são importantíssimos para a interpretação correta de eventos geológicos, posicionamento no espaço e no tempo dos acontecimentos, correlação entre camadas de rochas que aparecem geograficamente descontínuas, entre outras aplicações. Então, os princípios que a gente estava comentando, né? Quando a gente fala da formação das rochas e tudo, para analisar como que o maciço se formou ao longo do tempo. Essas informações, além de serem importantes para a elaboração de mapas e modelos geológicos, são fundamentais para estudos prospectivos de minerais e outros recursos naturais. Analise a imagem, tá aqui a imagem, e assinale a alternativa que corresponda ao conceito mencionado. Então, a gente tem uma imagem aqui que mostra para a gente os fósseis, né? Mostra as camadas, e aí mostra a ligação de duas camadas ali, a comparação de que provavelmente elas foram formadas ao mesmo tempo, porque a gente tem a presença de fósseis similares aqui, tá? Deixa eu mudar minha cara para a gente ver as respostas. E aí que o negócio me pegou. Por quê? O que acontece? Ele deu como resposta para vocês do exercício a parte de correlação fóssil aqui, a letra D, que seria correspondente a isso. O que seria a correlação fóssil? A correlação fóssil é a utilização dos fósseis para que a gente veja a idade geológica da rocha. A gente comentou sobre isso na parte de datação, né? Então, é a utilização desses fósseis que estão presentes para pensar na data. Poderia ser relacionado a isso? Sim, mas também poderia ser em relação ao princípio, né? O princípio que compara os fósseis e, com isso, compara a camada de rocha. Também estaria correto, tá? Então, eu não vejo como separar essas duas respostas. Então, eu vou considerar as duas como corretas no trabalho, tá? E aí, para a prova, a gente dá uma melhorada nas questões, né? Para não ter esse tipo de problema, né? De vocês se confundirem e não saber qual é a resposta correta, tá? Então, quem respondeu dentro dessas duas, independente, eu vou considerar, tá? Aqui ficou alguma dúvida? Tranquilo por enquanto? Vamos para a questão 2, então? E aí, pessoal, na questão 2... Opa! Aqui, questão 2, nós temos lá. A datação de eventos geológicos é uma das etapas mais fundamentais para a confecção de um bom mapa geológico. Sobre esse assunto, então, o assunto das datações, assinale as alternativas abaixo e julguem quais são verdadeiras. Então, eu marquei para vocês aqui as duas que são verdadeiras e a resposta correta, que é a letra B.
Então, entra lá. As discordâncias são superfícies de não deposição ou erosão que separam os estratos mais novos dos mais antigos, sendo que, entre ambos, pode ter um hiato temporal ali de milhões de anos. Sim, exatamente isso que acontece com as discordâncias. A gente tem a formação de um maciço inicial, e aí a gente vai ter um processo de erosão ali, que vai modificar a superfície, e pode demorar muito para que entre outro maciço rochoso ali e se forme junto, né, nesse maciço que já estava antigo, e aí a gente vai ter bem claramente, bem visualmente, uma discordância, tá? Isso pode acontecer sim. Então, está correta a primeira questão. Tanto os fósseis guia quanto as rochas guia podem ser utilizados para datação absoluta nos eventos geológicos. Não, aqui a gente tem uma datação relativa. Então, comparando, né, os materiais que a gente tem ali, as rochas que a gente já conhece a idade, os fósseis que a gente já fez estudos paleontológicos e tudo mais. Isso não seria datação absoluta. A datação absoluta está relacionada com os elementos químicos, né, da nossa rocha em si, que seriam valores mais precisos, mais aproximados do real. Então, é datação relativa, por isso que está errado. E aí vem questão 3. Dentre os elementos radioativos principais utilizados para a datação absoluta, nós temos o urânio, o tório e o chumbo, que são contidos em alguns minerais, como a apatita e o zircão. Sim, nós temos alguns elementos radioativos que são utilizados para realizar as contas de datação absoluta, tá? E alguns dos elementos são esses 3 aqui, que estão comentados, né, na questão. Urânio, tório e chumbo são elementos com uma certa radioatividade. A gente utiliza a composição deles nos minerais para entender como que aquela rocha está sendo formada, qual que é a sua idade, tá? Então, tá correto. E aí, o quarto vem lá. A temperatura de bloqueio dos minerais define o limite máximo de temperatura em que o decaimento radioativo ainda se processa. Então, o decaimento radioativo é a estabilidade desses elementos radioativos que estão presentes no mineral, então eles vão modificando e se estabilizando ao longo do tempo, e é o que a gente chama de decaimento radioativo, mas, e é com esses valores, né, de quanto tempo que demora para chegar no decaimento que a gente vai definindo as idades, mas esses valores, a temperatura de bloqueio, ela exatamente faz isso, ela bloqueia o decaimento. Quando chegou na temperatura de bloqueio, a reação não continua, a gente não tem temperatura para que a reação química de estabilizar esses elementos radioativos continue acontecendo. Então, ela bloqueia. Então, quando tem a temperatura de bloqueio, não tem nada de ainda se processa. Não se processa nada, tá? Então, tá errado, porque a temperatura é de bloqueio, tá? Ela vai bloquear a reação. Então, tá errada essa questão. Então, a resposta correta era a letra B, questões 1 e 3, né? As frases 1 e 3 são as que estão corretas. Aqui, Susi, tranquilo? Sim. Show. Então, vamos para a última questão aqui. Identifique os elementos da dobra, representado pelos algarismos 1, 2 e 3, e, além disso, classifique o tipo de dobra que ocorre em A e B. Então, exatamente isso, né, pessoal? Colocar o 1 aqui tá mostrando a linha, então vai ser o eixo, né? Mostrando a linha aqui que corta os nossos 2 flancos ali, bem no meio. O 2 está mostrando o corte em si, esse plano de corte, então é o plano axial. O número 3 aqui está mostrando as laterais da dobra, então vão ser os flancos, tá? E aqui, né, os tipos de dobra em si. Na letra A, aqui a gente tem uma dobra convexa, então ela vai ser anticlinal. E na letra B, a gente tem uma depressão ali, né, uma caída, um côncavo, então vai ser o tipo de dobra sinclinal, tá? Esses são esses resultados que eu queria que vocês dessem lá. Pessoal, em relação aos trabalhos que vocês estavam realizando, né,
online e tudo mais. O que eu peço para vocês, né, se a gente continuar, acho que pelo menos mais uma semana depois da prova, talvez a gente continue ainda em aulas online, né, não sabemos como vai ficar por enquanto. Aí, o que eu quero que vocês cuidem, galera, não só nas minhas matérias, mas em todas, de, às vezes, não mandar a resposta de outro formulário naquele formulário. Atentem-se para o que vocês estão respondendo, tá? Nós temos vários professores fazendo formulários e respostas online. Eu sei que fica confuso para vocês e que, às vezes, né, vocês só respondem rápido e tudo. Já pega um negócio ali que está mais pronto, né, mais tranquilo. E cuidem com o que vocês estão mandando, porque fica difícil de eu dar nota se eu não tenho a resposta do exercício, tá? Não tem como eu dar nota se a resposta é para outro formulário. Então, cuidem com o que vocês estão respondendo. Eu tive algumas situações que eu observei na semana passada, não só nessa disciplina, em outras também, que são comigo. Então, cuidem com isso, tá? O que vai cair na prova, pessoal, são essas unidades 1 e 2, tá? Eu não vou cobrar nomes específicos ali de mineral, principalmente, né? Porque fica, assim, pesado para vocês. Então, estudem os conceitos que a gente conversou, né? Revejam os trabalhos que a gente fez dentro desses materiais. Eu não vou cobrar questões tão específicas assim, né? Como já comentei antes, mas vão estar dentro da lógica, tá? E aí, pessoal, acho que em relação à prova era isso, em relação ao que eu queria passar para vocês era isso. Eu vou voltar lá no começo, na parte da prova. Então, de novo, a prova vai ser realizada no dia 28, porque dia 21, que é terça que vem, é feriado. Então, dia 28, no horário da aula, tá? Eu vou estar aqui disponível no Teams, nessa mesma reunião, para que eu possa acompanhá-los. Então, resolver alguma situação que dê problema com a aba, que não consiga entrar, tem algum erro na questão, alguma coisa nesse sentido, que é o que eu faria no presencial. Acompanhar não é resolver a prova, não é responder, né, sobre conteúdo em si. Isso vai de vocês. Que pena. Né? Não vou dar essa colher de chá tão grande, tá? Por isso até que eu tô aqui fazendo essa revisão, né, para relembrar os conceitos e tudo, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. O valor da prova vai ser, sim, 1.000 pontos, tá? E aí a prova vai ser pelo AVA. Eu vou deixar no primeiro encontro, eu vou mandar uma mensagem depois para todo mundo falando sobre isso, mas só para vocês já ficarem cientes, vai ficar no primeiro encontro, né, na primeira aula, na parte aula mesmo, tá? Para vocês lá no AVA. E aí ela vai ser realizada no horário da aula, então entre 7h15 e 10 horas é o horário que vocês têm para resolver a prova, tá? E quantas questões? Estou pensando ainda, né? Vou sim considerar que é um tipo de método completamente atípico, né? Que vocês vão precisar de um tempo para conseguir entrar no sistema e responder de maneira correta, né? Que sim, para vocês é uma adaptação, para mim também está sendo. A gente vai juntos nessa, beleza? Dúvidas, questionamentos, está tranquilo? Não, só para informar ali, o professor Fabiano deu 12 horas para fazer a prova a partir das 7h15. Ele não me informou em questão disso, tá? O que eu sei Tá é que a nos grupos prova lá. ficará aberta entre 7h15 e 10 horas. Foi o que me passaram. Vai ter Ele acabou de descritivo? mandar um vídeo lá falando. Ah, tá. Uhum. Se vai ter descritiva, eu posso fazer as questões de qualquer formato, tá? Eu posso fazer múltipla escolha, verdadeiro, falso, descritivo. Tá aberto para mim. Então, provavelmente. Beleza. E aí sou eu que corrijo, pessoal. Sou eu que monto a prova e sou eu que corrijo, tá? Então, vocês podem escrever, se tiver descritiva, né, para mandar texto, o que vocês escreverem eu considero, tá? Se não tiver escrito, não tem como considerar, mas se vocês começarem a questão e tudo, eu vou na lógica de vocês e, né, a gente considera tudo que dá, beleza? Acho que em relação a isso, era isso, tá? Pessoal, de novo, até eu vi ele que você mandou, né, das 12 horas.
Então, pessoal, eu vou estar disponível entre as 7h15 e as 10 horas, independente do tempo que a prova for ficar aberta. Eu não vou estar acompanhando ou auxiliando com questões técnicas fora desse horário, tá? Então, se você quer fazer a prova depois, aí é a escolha pessoal de vocês, tá? Se vai ter essa disponibilidade. Aí, o que eu aconselho? Utilize um momento da aula para fazer a prova, né? Já finaliza como seria no presencial, tá? Isso, o que tinha me passado é que seria nesse horário, beleza? Então, é esse horário que eu estarei disponível para resolver, né, situações que deem problema. Fora disso, não vou estar, porque dormir, né? Temos que dormir também, né? Tem da meia-noite às 6 ali, eu durmo, tá, galera? Beleza? Então, pessoal, eu vou finalizar a aula aqui, vou finalizar a gravação.